Nossa, grande jogo, rapaziada. Assim, é muita emoção, sabe? É aquele tipo de jogo que testa o coração, porque você fica tão empolgado que você acha até que tá tendo um troço, tá ligado? Mas não é só futebol. Jogo muito legal. Isso foi Barcelona e Benfica lá na Champions League 5-4. O jogo do Vasco hoje, nossa, horroroso. Vamos falar disso aqui porque, assim, apesar de ter sido bem triste de se ver, pelo menos a vitória veio, é uma vitória importante. A gente termina a rodada lá na parte de cima da tabela mais uma vez. Mas, nossa, foi ruim, hein? Jesus amado. Ó, vamos lá. O Vasco hoje vem em campo com esses jogadores aqui, com esses 11 iniciais. E isso aqui explica, talvez, o porquê de ter sido meio ruim. Na verdade, meio eu tô até sendo bondoso. A gente tem aqui um time que tem jogadores titulares, mas é um time misto. Ele tem jogadores titulares, mas não é 100% titular. Você tem alguns jogadores que foram poupados, que é o caso do Jair, que é o caso do Tietê, que é o caso do Lucas Oliveira, do João Vitor. Alguns jogadores, o Coutinho, principalmente, que nem relacionado não tava. Alguns jogadores que são importantes, tá ligado? Eles estavam hoje no banco e no caso do Coutinho nem no banco não tava. Então assim, a gente tem aqui um time misto com o Payet sendo titular, o que aparentemente não vai ser o que vai rolar nos jogos mais importantes. Parece que o Coutinho, ele pelo menos por agora, ele tem a vaga, mas hoje tava o Payet, tava aqui o Hugo Moura, que me agrada, cara, que eu acho um bom jogador, e eu acho que tipo assim, pô, se a gente for ter uns caras pelo menos do nível do Hugo pra ficar no banco, interessante. O problema é que não é todo mundo do nível do Hugo, até porque também tinha aqui hoje no time titular o camisa 21, Jean Davi. Pô, mano, de verdade, se você não conseguir jogar nem no Campeonato Carioca, é difícil, tá ligado? E assim, eu vou parar bastante pra falar aqui sobre o Jean Davi, porque o Pedrinho prometeu que ele jogava alguma coisa. O Pedrinho se justificando nas coletivas e tal, falou, gente, não, mas calma aí, sei lá, ele tá numa fase ruim, mas para ver, pô, ele é da seleção chilena, então se ele tá na seleção do Chile, alguma coisa ele joga. O Pedrinho deu uma declaração mais ou menos assim. Só que assim, parece que não joga não. Parece que o fato do Chile tá tão mal, tem um porquê. Os jogadores que estão na seleção são os Jean Davi da vida, tá ligado? Jean Davi da vida. Enfim, o Vasco vem a campo com essa formação aqui e pra jogar contra o time que vinha sendo a sensação do campeonato, que era o Maricá, e aí começa a rolar a bola no primeiro tempo. O que a gente tem? A foto do Maricá. Por quê? Porque não tem jogo. Aqui que eu tenho pra te falar, o que eu aprendi com o jogo de hoje? Eu aprendi que o João Vitor, lateral, acho que esquerdo, direito, alguma coisa, lateral do Maricá, o João Vitor do Maricá, ele gosta de literatura clássica e ele é fã de Tolstói e qual que é o outro nome do cara? Nem lembro mais. Pra você ver, eu descobri que o João Vitor, lateral do Maricá, lê Tolstói. O que eu posso comentar sobre isso? Você vê que o jogo tá bom quando tá tendo tempo pra falar isso. Não tinha jogo, não tinha futebol. O Vasco até começou no primeiro tempo, tendo ali mais posse de bola e tal. Eu chuto que tava uns 70%. E eu falo, eu chuto porque eu fui olhar no SofaScore, que é aquele aplicativo que tem tudo quanto é estatística e não tá tendo cobertura do Carioca. Assim, se joga Cuba contra Vietnã, tem estatística, tem tudo que acontece no SofaScore. O Campeonato Carioca não tem. Eu acho que isso diz um pouco. Vou ter que caçar outro lugarzinho pra olhar. Mas enfim, a gente descobriu aí que o rapaz do Maricá gosta de literatura clássica. Inacreditável. Inacreditável. Que comentário foi esse durante o jogo? Inacreditável. Inclusive, com todo respeito do mundo, o jogo já não estava bom. A narração, esse comentário também não estava ajudando, com todo respeito do mundo, mas estava difícil hoje, hein? Tava difícil a coisa. Enfim, no geral, a gente já pode terminar o primeiro tempo 0-0. Caramba, que jogaço. Você viu? Muitos chutes, muitas bolas na trave, grandes defesas do goleiro. E novamente, esse é Barcelona e Benfica. O jogo do Vasco não teve quase que nada disso. A gente teve uma chancezinha aqui, outra coisinha ali, nada demais. O Verratti isolado do jogo, muita bola indo na área, mas nenhuma chegando bem na área. O Payet errando os cruzamentos, umas bolas meio curta, meia altura, uma coisa meio feia. Terminou o primeiro tempo e eu tava mais ou menos como? Mais ou menos assim, com sono, prestes a dormir. Gente, um primeiro tempo bem fraquinho, onde, como eu falei, o Vasco começou dominando mais e o Maricá, talvez, por estar vindo bem no campeonato, tá ligado? Como eu falei, o Maricá é meio que a sensação do Campeonato Carioca nesse começo. Eu pensei que o Maricá ia tentar fazer alguma coisa, mas ele nem tentou. Aí, tipo assim, o Maricá não tentava, o Vasco tentava, mas não conseguia. Eu tô explicando aqui, e eu acho que muitos de vocês viram o jogo, né? Eu tô explicando como se, tipo, ninguém tivesse visto. Mas vocês viram, vocês sabem do que eu tô falando. E se você não viu, pô, que bom que você não viu, você não perdeu nada, tá ligado? Enfim, o primeiro tempo, que se não tivesse acontecido, não faria diferença na vida de ninguém. Não mudaria nada. Nossa, que joguinho, nossa, que joguinho mequetrefe. No segundo tempo, a gente vai ter o quê? Por incrível que pareça, o Souza atuando bem. A gente tem uma bola que é chutada de
de fora da área e o Léo Jardim dá rebote, uma bola ali meio perigosa, iria ser um gol, ou pelo menos seria uma grande chance de gol para o cara que pegaria o rebote, mas aqui o Souza vem e ele corta e ele evita o que possivelmente seria um gol. E por que isso chega a ser uma notícia aqui pra gente? Porque o Souza tava mal. O Souza chega no Vasco com, nossa, o ego dele lá em cima. Não, porque eu olhando pros jogadores do Vasco, ele ainda na época meio campo, eu acho que eu poderia contribuir e muito. Aí ele entra em campo e você fala, mano, isso aí é contribuição? Pô, dá um tapa na cara da minha mãe que é mais fácil. Você está contribuindo mais pra minha vida do que isso. Mas enfim, ele entra naqueles 3 primeiros jogos do campeonato, onde era time completamente reserva. Ele joga e ele joga mal. A gente chega a tomar um gol que é claramente culpa dele, tá ligado? Mas hoje ele vem e faz um jogo digno. Eu acho que o Souza, ele vai ser ali um cara que vai brigar pela titularidade do Vasco? Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, já passamos, nossa, muitos anos seguidos tendo raiva com o zagueiro. Mas, pô, hoje, assim, tem que pontuar isso aqui, eu acabei de falar, pelo amor de Deus, não joga, mas tirando esse de lado, hoje ele fez um jogo digno, ele não comprometeu em nada, na verdade, ele ajudou a gente, pode-se dizer que não fosse aquela intervenção dele, talvez a gente teria tomado gol, o que seria depois um empate, né, ou talvez a gente teria perdido, porque vai saber se a gente toma o primeiro gol, se a gente não conseguiria fazer outro depois. Enfim, parabéns ao Souza, fez uma pra Deus ver, um bom jogo dele hoje. Dito isso, volta a zaga titular, estreia Maurício Lemos, tô doido pra ver a estreia do uruguaio, por enquanto nada, eu quero ver aí se vai ser mais um ano de João Vitor, pô, capengando para ser titular ou não, ou se agora o João Vitor se firma e firma ao lado dele o Maurício Lemos, ou se vai ficar o Lucas Oliveira, que começou jogando bem e tem um mosquito passando aqui. Tá vendo? O jogo foi tão legal que até o mosquito aqui veio ver. Depois, o que a gente tem, gente? Se por um lado o Souza tava legal, eu não gostei nada da atuação do Payet hoje, não. Ele tentou, mas quase tudo que ele tentou não deu certo. O Payet teve uma boa chance que ele acaba perdendo, depois teve essa chance aqui, que olha só, ele vai puxar a bola pra direita, chuta e ela passa perto do gol e não faz. Então teve uma boa chance que ele acabou perdendo, teve essa aqui que ele mais criou do que recebeu tudo pronto, tá ligado? Mas assim, teve jogos aí que foi contra o Madureira, se eu não me engano, teve o jogo do Madureira, que o Coutinho começou a titular e o Payet entrou depois, que se eu não me engano, se for nesse jogo mesmo, eu vi muita gente falando que, pô, hoje eu acho que o Payet já deve ser titular. E aí, porque o pessoal falou isso naquela época, porque ele entrou, jogou menos minutos, mas impactou mais, na visão de uma galera. E eu concordo que ele tenha jogado bem naquele dia, só que hoje, vendo a partida de titular dele, eu não sei, tá ligado? Talvez você discorda de mim, mas eu achei uma partida bem fraca, bem fraca. Eu sigo achando que o Payet, no geral, ele contribui bastante. Às vezes, igual hoje, no primeiro tempo, ele teve muito cruzamento que ele tentou e errou. Só que aquilo, de tanto você tentar, uma hora ou outra você acaba acertando. E aí você vai ver no final do ano, você tá com bons números de assistências e até de gols. E isso é o Payet. Payet que parece que vai renovar, vai ficar realmente até o final do ano, pelo menos. Enfim, hoje eu não gostei da partida dele, mas na verdade não gostei da partida de quase ninguém. Eu acho que o Vasco jogou muito abaixo. A parada do time misto a gente sentiu demais. Enfim, depois disso que a gente tem gol do Paulo Henrique, que esse sim é titular, entrou, fez um gol, um golaço, um gol que não tem nada a ver com o que foi o jogo, porque o jogo foi muito feio, o jogo foi muito ruim, mas esse gol foi muito bonito. Olha só, o que acontece? O Paulo Henrique vem trazendo lá de trás, entra aqui, deixa mais um cara pra trás, vai chutar, cortou mais uma vez, chutou agora e faz um golaço e sai aqui pra comemorar. Ele que foi perguntado até de, e seleção brasileira? Pô, você pensa aí, você acha que, tá ligado? Já estamos nesse nível, o que eu acho um exagero, calma lá também, vamos pisar no freio, mas cara, faz mais um golaço e é um cara que ele gosta de um golzinho importante, já tinha marcado esse ano, eu lembro sempre do ano de 2023, que foi aquele que a gente brigou até o final para não cair, que foi o Paulo Henrique, o autor do gol contra o Botafogo, e a gente ganhou do time que naquela época já estava ruindo, mas ainda era o Botafogo que depois pipocaria, mas ainda era o time que estava ali brigando pela liderança, e naquela oportunidade a gente só ganhou porque esse lateral aqui fez o gol também em São Januário. Falando em São Januário, hoje Campeonato Carioca, cara, hoje a gente teve um Maricá e Vasco em São Januário, com o Vasco jogando fora. Assim, você tenta explicar isso pra alguém que não entende futebol, a pessoa vai bugar completamente. Gol aqui do Paulo Henrique, mais uma boa atuação dele, mostrou que assim, é titular com sobras desse time. Ele realmente, mano, ele fez o gol praticamente todo sozinho. Se eu não me engano, quem deu o passe pra ele foi o Tietê, mas é aquele tipo de assistência que, sei lá, mano, eu só toquei de lado e outro cara fez tudo, tá ligado? Mas enfim, contabiliza aí também a assistência que, se eu não me engano, é do Tietê, pra o gol desse cara aqui com toda a moral. Beleza, acontece o gol, depois
depois, como eu falei, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não passa muito mais disso. E aí, o que acontece é o seguinte, com esse gol, o Vasco pegava a liderança do campeonato. Então, como eu falei, pô, foi um jogo chato, mas foi um jogo que a gente ganhou. O Vasco agora, se eu não me engano, eu tô falando muito esse termo, né? Mas é que eu realmente tenho dúvida. Mas eu acredito que o Vasco seja o único que ainda não perdeu no campeonato. Tô tentando lembrar se o Flamengo já chegou a perder. Mas, enfim, o Vasco tá aqui. Nesse momento ele liderava, mas na mesma hora tá jogando Volta Redonda. E o Volta Redonda parece que já pegou a liderança de novo. Mas o que importa é que a gente tá ali perto. Então, assim, cara, é bem verdade que o Campeonato Carioca ele vale muito pouco. Dito isso, eu quero ir bem no Campeonato Carioca. Agora, se tiver como escolher, pô, ir mal no Campeonato Carioca, mas tá todo mundo saudável pro Brasileirão, ou ir bem nele e perder alguns jogadores importantes, eu não quero perder ninguém. Mas eu quero ir bem no campeonato, certo? A gente vai aqui brigando ali pela liderança. Vai ter provavelmente algum dos 4 grandes não se classificará para a semi. Ano passado a gente já teve isso, naquela oportunidade foi o Botafogo, porque o Nova Iguaçu classificou, não só para a semi como para a final, inclusive eliminou nós. Esse ano provavelmente vai ter algum pequeno ali beliscando uma vaga, pode ser o Maricá, pode ser o Volta Redonda, pode ser os dois. E o Vasco, ele faz o seu papel, ele ganha a terceira partida seguida, acredito que seja a terceira. Que bom, a gente fez o que tinha que fazer, apesar do jogo muito pobre. Enfim, pessoal, vitória do Vasco, gol do Paulo Henrique, e eu tô de cara comigo mesmo que eu consegui render, 11 minutos sobre esse jogo que não teve absolutamente nada acontecendo. Cara, o meu muito obrigado. De verdade, é você que assistiu até aqui. Porque assim, se você já aguentou esse jogo, meu Deus do céu, você já tá de parabéns. Nós estamos juntos. E se você, além de ver o jogo, ainda clicou nesse vídeo aqui pra saber o que eu tenho pra dizer, mano, muito obrigado. Isso aqui é vídeo pra quem é vascaíno pra caramba, ou pra quem é simplesmente doente com futebol. Eu não sei qual dos dois é o seu caso. Eu sei que, de qualquer forma, muito obrigado por estar aqui. Que joguinho meia boca, meu Deus do céu. Mas a gente ganhou. Tá ruim, mas tá bom.